Itália, 14 de março de 1945, 03h27 da madrugada. A noite não respira, não canta, não se move. O vento desce pelas encostas do vale como um lamento, arranhando troncos e arrancando folhas secas que dançam sobre o chão encharcado. A lua, escondida por nuvens negras, surge apenas em lampejos, revelando por breves segundos o contorno torto das árvores e a silhueta irregular de um velho celeiro de pedra, abandonado no coração do campo italiano. E atrás dele, 40 homens da Força Expedicionária Brasileira esperam. Não falam, não tremem, não piscam. São sombras humanas grudadas na terra fria, cabos de fuzis brilhando apenas o suficiente para denunciar que ali não há camponeses, há combatentes. Um deles, o sargento Lauro Carvalho, rosto fino, barba rala, olhos de aço, observa a estrada que corta o vale como uma cicatriz. Ele aperta o punho, sente o couro da luva ranger e exala lentamente, tentando controlar a ansiedade que se infiltra no peito como veneno. À sua esquerda, o cabo Mariani se inclina e murmura baixinho: "Sargento, tem certeza que eles vêm por aqui?" Carvalho não desvia o olhar do horizonte. Não precisa, ele sabe. Eles não têm outra rota. Se fugirem para o norte, caem nos americanos. Se forem para o sul, encontram os partisãs. O único caminho seguro. Ele aponta com o queixo para a estrada silenciosa. É esse. Mariani engole seco. O narrador entra como um sussurro que corta a imagem. Naquela madrugada, 40 brasileiros estavam prestes a enfrentar algo impensável. Um batalhão alemão inteiro. Veteranos armados, disciplinados e desesperados. A câmera imaginária se move lentamente pela fileira de homens da FEB. Rostos marcados pela lama, olhos cansados e firmes, capacetes M1 cobertos de poeira seca, dedos enluvados apertando gatilhos com calma mortal. Eles não sabiam que aquela operação entraria para a história, só sabiam que, se falhassem, seriam esmagados sem piedade. 40 contra 300. Mas naquele momento, ao contrário do que o inimigo acreditava, os brasileiros tinham algo que os alemães tinham perdido: vontade, silêncio e um plano. Carvalho olha para o relógio militar preso ao pulso. 03h29. 2 minutos. Os soldados se ajeitam. Um brasileiro faz o sinal da cruz. Outro prende a respiração. Outro sorri. Aquele sorriso tenso, nervoso. O sorriso de quem sabe que vai entrar numa história grande demais para seu próprio nome. E então, um som distante corta o silêncio. Primeiro, sutil, quase um rumor. Depois, mais definido, marcha, passos ritmados, o barulho metálico de fivelas, cilindros de munição batendo contra atiradores, motores desligados sendo empurrados na descida. 40 cabeças se erguem ao mesmo tempo. Eles vieram. O sargento Carvalho observa pela mira do fuzil. A estrada começa a se encher de sombras longas, empurrando-se umas às outras, caminhando rápido, como se fossem perseguidas por fantasmas. Na verdade, eram. O batalhão alemão, cerca de 300 homens em retirada apressada, avança pelo vale acreditando estar seguro. Não fazem ideia que naquela madrugada, 40 brasileiros deram àquele trecho um nome não registrado em nenhum mapa: o Corredor da Morte Silenciosa. Um dos soldados da FEB tenta conter o tremor nas mãos. Carvalho coloca a mão firme em seu ombro. Ouça bem, não disparem até eu mandar. A respiração de todos fica pesada. Os alemães se aproximam. A trilha de botas ecoa pelo vale como trovões abafados. E então, quando o primeiro pelotão inimigo entra na zona marcada pelos brasileiros, Carvalho levanta a mão devagar. Os 40 homens travam a respiração. O narrador volta, sombrio. A emboscada perfeita não começa com um tiro. Começa com silêncio. A mão do sargento treme levemente. Não por medo, mas porque ele sabe que aquele gesto é maior que ele. Maior que todos ali. Maior que a própria guerra. Ele fecha o punho. E tudo muda. Antes que o primeiro tiro fosse disparado, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que nenhum dos dois lados jamais esqueceria. E essa reviravolta brutal era só o começo da emboscada perfeita. O punho do sargento Carvalho está fechado. Os 40 homens esperam o comando como flechas tensionadas em arcos invisíveis. A estrada está tomada pelo avanço alemão. Um fluxo escuro e compacto de soldados exaustos, carregando mochilas pesadas, fuzis Mauser, caixas de munição e rádios portáteis.
E então acontece algo que nenhum dos brasileiros, nenhum dos alemães e nenhum historiador jamais poderia prever. Um flare alemão, um sinalizador, explode no céu. Mas não é disparado contra a FEB, não é disparado por uma patrulha avançada, não é disparado como chamada de alerta. O flare sobe torto, cresce como uma flor de fogo e estoura diretamente acima da própria coluna alemã. Luz branca, ofuscante, violenta. Os soldados alemães se jogam ao chão, se escondem atrás de pedras, gritam ordens contraditórias, porque acreditam que foram descobertos por uma força muito maior. Mas a verdade é terrível e reveladora. O flare disparou sozinho, por erro, por nervosismo, por desespero. Carvalho arregala os olhos. Diniz ao seu lado murmura: eles estão quebrados. O narrador surge como um trovão abafado. Um exército que dispara um sinalizador sobre a própria cabeça não está marchando, está fugindo. A luz branca cai sobre o vale, iluminando cada rosto alemão. E também os brasileiros, que permanecem imóveis cobertos pela sombra da mata. Durante 6 segundos, o mundo fica em câmera lenta. Carvalho vê um tenente alemão tentando reorganizar seus homens, mas ninguém o ouve. Soldados no meio da estrada correndo para os lados, sem saber de onde vem o inimigo. Um operador de rádio derrubando o equipamento na lama. Um suboficial tremendo enquanto tenta carregar o fuzil. Olhares que não são de combate, são de pânico. E o mais devastador, eles olham para a floresta escura, onde a FEB está escondida, e não veem nada. Nada é mais assustador na guerra do que não ver o inimigo. Carvalho respira fundo. O flare cai, apagado, como uma estrela morta. A escuridão volta. E é no exato segundo em que o vale retorna ao breu que o sargento Carvalho dá a ordem. Agora. Mas ele não diz fogo. Ele não diz atirar. Ele diz agora. Porque o agora não é o ataque. O agora é outra coisa. Os 40 brasileiros se movem. Não para frente, não para trás, mas para os lados. Silenciosamente, como espectros, eles se abrem em forma de U. O tipo de manobra que exige disciplina absurda, coordenação impecável e uma coragem fria o suficiente para ser confundida com loucura. Diniz sussurra: eles vão pensar que somos muitos. Carvalho completa: e vão estar certos, mesmo sem estar. Enquanto os alemães tentam reorganizar a coluna, a FEB se posiciona nas 2 margens da estrada, abrindo um corredor estreito, o funil da morte silenciosa. Àquela altura, o batalhão alemão está dividido. Os que acreditam estar cercados por centenas, os que acreditam estar sendo emboscados por partisãs, os que acreditam estar marchando para uma última posição defensiva, e os que não acreditam em mais nada. O desespero começa a transbordar. Um rádio alemão capta uma mensagem intraduzível, cheia de interferência, na qual a única palavra clara é Geist, fantasma. Menezes, que acompanha tudo pela luneta de um ponto alto, comenta a Aragão à distância: eles acabaram de nomear nossa estratégia. Aragão, curioso: qual nome, capitão? Exército Fantasma. A câmera imaginária corta para a estrada. Os alemães, ainda sem perceber, caminham diretamente para o meio do U criado pela FEB. Estão entrando na armadilha perfeita. E então, vem o segundo momento inesperado, o golpe que transforma uma emboscada em lenda. Um soldado alemão, jovem demais para estar ali, vacila na lama e grita: "Sie sind überall!" Eles estão por toda parte. A frase se espalha pela coluna como vírus. Homens começam a olhar compulsivamente para os lados. Cada sombra vira inimigo. Cada galho virado vira rifle. Cada silêncio vira ameaça. E a FEB espera, não atira, não se revela, não respira alto. Carvalho passa entre seus homens, tocando ombros, ajustando posições, como um maestro afinando a orquestra do caos. Segurem, segurem. Eles se destroem sozinhos. O narrador conclui com um sussurro grave. A pior emboscada não é aquela que atira, é aquela que faz o inimigo atirar em si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu nos minutos seguintes, quando um único tiro, disparado no lugar errado, detonou o colapso de 300 homens. Um tiro alemão contra alemães. E a FEB nem havia começado a lutar. 03:41. A estrada está tomada por 300 soldados alemães,
que marcham como sombras desconexas. A emboscada da FEB está armada, perfeita, silenciosa, letal, mas ainda não disparou um único tiro. E é exatamente por isso que o destino se dobra sobre si mesmo. No meio da coluna inimiga, um soldado se desequilibra na lama. Seu fuzil Mauser bate contra uma pedra. A trava escorrega, o mecanismo engasga e o tiro dispara sozinho. Um estampido seco rasga a madrugada. Por um instante, ninguém entende. Por um instante, o mundo congela. Por um instante, o som ecoa entre as colinas como se fosse o toque de abertura do fim. O jovem soldado alemão que disparou se apavora. Nicht ich! Nicht ich! Não fui eu, mas já é tarde. O tiro isolado é interpretado pela tropa como um ataque da FEB, um ataque dos partisans, um cerco americano, ou pior, um ataque vindo de dentro da própria coluna. O caos começa sempre com o eco, depois vem o medo, e depois a imaginação. O tenente alemão tenta gritar ordens, mas sua voz some em meio ao frenesi. Formação, formação! Fogo não autorizado! Calma, calma! Nada adianta. Um segundo alemão, nervoso, acha que viu um movimento na floresta. Dispara. Outro, ao ouvir o disparo, gira para trás e atira novamente, achando que alguém está sendo atacado. Em menos de 10 segundos, o vale inteiro é tomado por rajadas descontroladas. E nenhum desses tiros é brasileiro. No flanco direito, o cabo Mariani sussurra, incrédulo. Eles estão atirando neles mesmos. Diniz, com um sorriso nervoso, responde. Sargento, isso é real? Isso está acontecendo mesmo? Carvalho mantém a postura fria, austera. A postura de um homem que já viu o pior da guerra e sabe que o medo é mais mortal que qualquer arma. Ele murmura. Fiquem abaixados. Eles vão se quebrar antes de chegar no meio da estrada. A câmera imaginária acompanha os alemães. Fuzis disparando contra as árvores. Soldados recuando e empurrando-os de trás. Suboficiais tentando restaurar disciplina e falhando. Um operador de rádio gritando por reforço. Um sargento alemão berrando que está sendo cercado. Mas ele não está. A FEB nem mexeu um músculo. Enquanto o caos se espalha, um detalhe brutal surge. Um pelotão alemão, confuso pela escuridão, acredita que a retaguarda foi atacada. Eles viram sombras. Mas que sombras? As sombras dos próprios homens, projetadas pelo flare que ainda fumega num canto do vale. Eles então fazem aquilo que nenhum exército treinado deveria fazer. Eles abrem fogo contra a própria retaguarda. Homens gritam. Homens caem. Homens se jogam ao chão sem sequer entender o que está acontecendo. E então, o momento mais devastador surge. Sie sind umzingelt, wir sind umzingelt. Estamos cercados, cercados. Alguém grita isso no meio da confusão, e como um vírus, a frase se espalha pela coluna inteira. Carvalho repete em voz baixa, quase como uma análise cirúrgica. Eles acreditam. Eles realmente acreditam que estão cercados. Diniz engole seco. Mas estão? Carvalho olha para a floresta, para seus 39 homens, e responde. Agora estão. O fogo cruzado alemão, totalmente desorganizado, mata seus próprios batedores. Os rádios são derrubados. As ordens são contraditórias. As fileiras se quebram. A disciplina some. O batalhão que entrou naquele vale como uma força militar agora se transforma numa massa em fuga desesperada, gritando, tropeçando, atirando a esmo. E a FEB? A FEB apenas observa. Não há triunfo fácil na expressão dos brasileiros. Há um tipo diferente de seriedade. O reconhecimento de que aquilo que estão vendo é a guerra em sua forma mais cruenta, mais absurda, mais humana. Um exército destruído não por balas, mas pelo próprio medo. Em meio ao caos, um rádio alemão começa a emitir uma mensagem urgente. Wir haben Verluste, Feind im Wald, Feind überall. Temos baixas, inimigo na floresta, inimigo em toda parte. Carvalho estala o pescoço e diz finalmente, agora é a nossa vez. Os 40 brasileiros se posicionam, os rifles se erguem, as respirações se alinham. A FEB não vai atirar para matar, vai atirar para terminar. E quando o primeiro brasileiro aperta o gatilho, o estrondo ecoa sobre um batalhão alemão já quebrado. E esse tiro, o único daquele minuto, muda tudo. O primeiro tiro brasileiro não abriu a emboscada.
Ele encerrou o que os alemães já haviam começado, e agora a FEB mostraria porque 40 homens eram suficientes para derrotar 300. O tiro brasileiro ecoa como um raio cortando a madrugada. Não é uma salva, não é um ataque, é um tiro só, calculado, certeiro, cruel. E ele não cai no vazio. Ele cai em cima de um batalhão alemão já quebrado, que interpreta aquele único estrondo como a confirmação final de seu pior pesadelo. Um soldado alemão grita: "Sie sind überall, überall!" Eles estão em toda parte, em toda parte. Outro tenta correr para o lado esquerdo da estrada e escorrega na lama. Um terceiro dispara contra a escuridão. Um quarto se entrega ao pânico total, largando o fuzil enquanto chora. Os brasileiros se olham rapidamente. Diniz, com um sorriso quase descrente, sussurra: "Sargento, esse batalhão acabou." Carvalho não responde. Ele não celebra, não ri, não relaxa. Ele sabe o que vem agora. Posições. Agora a gente fecha o círculo. A FEB começa um movimento perigoso, calculado ao milímetro. Os 40 homens se dividem em 3 alas. Ala direita, Mariane lidera, descendo pela encosta entre arbustos, aproveitando trincheiras naturais. Ala esquerda, Diniz coordena, rastejando com 4 atiradores silenciosos e 2 granadeiros. Centro, Carvalho permanece comandando, avançando com calma predatória. Mas o que eles fazem não é um ataque convencional. É um fechamento psicológico. Eles não querem destruir, querem convencer. E cada passo, cada sombra, cada movimento calculado comunica o mesmo. Somos mais do que parecemos ser. A ala direita desliza pela inclinação e, estrategicamente, pisa em galhos secos. Crack, crack, crack. Para ouvidos alemães, parece um pelotão inteiro avançando. Diniz usa uma técnica ainda mais audaciosa. Bate o fuzil no tronco, intervalos diferentes. Toque, 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 toque. Parecem baionetas, botas, carregadores, regulagem de fuzis. Tudo multiplicado pela acústica natural do vale. Os alemães enlouquecem. Sie kommen von beiden Seiten. Eles vêm dos 2 lados. Um sargento alemão tenta reorganizar a linha. Rastreien die Bäume, Feuer nach oben. Rastreiem as árvores, fogo para cima. Mas quando os homens levantam os rifles e disparam contra a copa das árvores, o som ecoa de volta como se fosse resposta inimiga. É a FEB usando a própria geografia como arma. No centro, Carvalho observa tudo, medindo o momento perfeito. O batalhão inteiro está comprimido num funil invisível. Homens se atropelando, ordens conflitantes, munição desperdiçada, pânico absoluto. E então, ele levanta a mão. 3 dedos. 2. 1. Fogo de cobertura. Não é rajada. Não é metralhada. São tiros espaçados marcados cirúrgicos. Os brasileiros atiram como se cada disparo fosse uma sentença. Tac, tac, tac. Os projéteis passam rente às cabeças dos alemães, acertando o chão, estilhaçando pedras, criando a sensação de cerco total. Na cabeça de um soldado inimigo, aquilo significa: estamos rodeados. Na psicologia militar, isso é fatal. Os primeiros alemães jogam as armas no chão. 2 sargentos tentam fugir para o norte, mas a ala direita os cerca sem um único tiro. Um operador de rádio tenta chamar reforço, mas só consegue emitir uma mensagem fragmentada. Feind überall. Wir sind verloren. Inimigo por toda parte. Estamos perdidos. A palavra verloren, perdidos, é a sentença de morte para qualquer unidade militar. Quando ela é dita, mesmo em desespero, desestrutura toda a cadeia de comando. E então, acontece o momento mais simbólico da noite. Um comandante alemão, cabelos grisalhos, rosto em lama e suor, ergue as mãos primeiro. Ele não tenta negociar, não tenta resistir, não tenta esconder a verdade. Ele olha para a floresta, onde ele não vê ninguém, e diz: Wir ergeben uns. Nós nos rendemos. 1 a 1, os alemães levantam as mãos. Armas caem na lama. Munições são largadas. Capacetes são removidos. Alguns até choram, tremendo. Carvalho olha fixo, respira fundo e diz: parem o fogo. Eles entenderam. O silêncio volta ao vale. Mas não é o silêncio tenso da emboscada. É o silêncio de um exército derrotado sem compreender como foi derrotado. Como 40 homens, invisíveis, calmos, disciplinados, derrubaram 300 sem iniciar a luta.
Como ruídos multiplicados pela noite se tornaram batalhões imaginários, como sombras se tornaram ameaças, como a própria mente alemã se tornou inimiga. A FEB não venceu naquele vale. Ela desconstruiu um batalhão inteiro. E o que viria depois, nas horas seguintes, transformaria aquela emboscada em uma das operações mais impressionantes da guerra na Itália. O vale ficou silencioso, mas era o silêncio estranho, o silêncio que nasce depois do pânico, quando a adrenalina cai e a mente tenta, desesperada, entender o que acabou de acontecer. 300 soldados alemães, armados, experientes, veteranos de anos de guerra, agora estão ajoelhados, sentados ou simplesmente imóveis, encarando o chão escuro. Alguns com lágrimas, outros com respiração curta, outros tremendo como se estivessem diante da morte. E 40 brasileiros, posicionados na mata, observam o que antes parecia impossível acontecer sem esforço. Diniz aproxima-se do sargento Carvalho, ainda em postura de combate, e sussurra: "E agora, sargento? A gente toma eles?" Carvalho não responde imediatamente. Ele olha para a estrada, para o formato que o batalhão inimigo assumiu, um amontoado indefinido de homens rendidos que ainda acreditam estar cercados por pelotões e companhias inteiras. Somente então ele diz: "Agora não é mais combate, agora é controle." A FEB não desce atirando, não desce gritando, não desce impondo brutalidade. Eles descem em silêncio, um silêncio pesado, um silêncio calculado, um silêncio que, naquele momento, parece muito mais ameaçador do que qualquer rajada de metralhadora. Quando o cabo Mariani aparece pela margem esquerda, descendo entre troncos tortos, seu uniforme escuro e a sombra da mata fazem ele parecer maior do que realmente é. Um alemão o vê e arregala os olhos. Mer comem. Mais estão vindo." Mariani não corrige, não sorri. Ele simplesmente avança com postura firme. Por um instante, 50 metros de floresta se tornam centenas na mente dos alemães. Diniz surge pelo outro lado, acompanhado de 3 homens. Para qualquer alemão que não sabe contar no escuro, parecem dezenas. E então, Carvalho surge por último, o comandante invisível do exército invisível. O comandante alemão de cabelos grisalhos, ainda de joelhos, ergue as 2 mãos mais alto ao ver Carvalho aproximar-se. Ele não tenta negociar, não tenta entender. Ele apenas repete: "Wir ergeben uns." Komplett. Nós nos rendemos completamente. Carvalho acena com a cabeça sem arrogância, sem provocação. "Tá certo. Levanta devagar." O alemão levanta. Atrás dele, dezenas fazem o mesmo, como se esperassem confirmação para continuar vivos. Um gesto brasileiro, uma mão levantada, um dedo apontando, uma ordem curta, é obedecido com precisão absoluta. A energia ali não é de domínio físico, é domínio psicológico. Os alemães não sabem quantos são os brasileiros. Na verdade, não querem saber. A mente deles completou a narrativa. Somos 300 contra centenas, quando na prática eram 300 contra 40. Carvalho ordena: "Linha dupla, marcha lenta, sem correr." O comandante alemão traduz para seus homens automaticamente. O batalhão rendido se forma em coluna. O barulho de botas arrastando lama ecoa pelo vale como um desfile de sombras derrotadas. A FEB acompanha dos flancos, silenciosa, num deslocamento quase cerimonial. E então vem a cena que historiadores descrevem como surreal. Os alemães, ainda acreditando que estão cercados, marcham em absoluto silêncio, seguindo ordens brasileiras como se fossem seus próprios comandantes. Civis italianos saem de casas distantes, observando a procissão de fuzis abaixados, capacetes pendendo, ombros caídos. Um velho camponês comenta: "Parecem um rebanho que perdeu o pastor." No topo da colina onde o capitão Menezes observava tudo pela luneta, ele vê a coluna inimiga se aproximar. 300 homens caminhando rendidos, guiados por 40 brasileiros que, vistos à distância, parecem gigantes. Aragão murmura: Isso é real." Menezes abaixa a luneta lentamente. Isso é guerra. Isso é mente. E isso é o que acontece quando o inimigo luta contra a própria sombra. Os brasileiros conduzem os alemães até um ponto mais seguro. Lá recolhem armas, munições, documentos, rádios. Os alemães obedecem tudo sem hesitar. E então um deles, com sotaque pesado,
olha para Carvalho e diz: "Oui, viel si. Quantos vocês são?" Carvalho fixa os olhos nele e, com a calma de quem sabe o valor de um mito, responde: "O suficiente." O alemão baixa a cabeça, porque sabe que naquela noite isso era verdade. Horas depois, quando o relatório oficial chega ao comando aliado, a incredulidade toma conta. Um batalhão destruído sem confronto aberto. Uma rendição em massa. Uma manobra psicológica que parecia obra de cinema. A FEB havia feito o impossível. De novo. Mas o impacto daquela emboscada ia muito além da rendição. O que foi descoberto nos documentos do batalhão derrotado mudaria toda a percepção sobre o papel da FEB na reta final da guerra e revelaria por que aquela emboscada foi mais do que vitória, foi um aviso. A coluna alemã rendida avança lentamente, escoltada pelos 40 brasileiros que, naquela madrugada, se transformaram em lenda viva. Cada passo levanta pequenas nuvens de poeira fria. Cada respiração forma vapor no ar gelado. Cada olhar alemão mistura medo, alívio e incredulidade. E então, no ponto de triagem improvisado pela FEB, começa a segunda parte da operação, aquela que não envolve armas nem emboscadas, mas revelações. Os documentos capturados do comandante alemão são abertos sobre uma mesa rústica, iluminada por uma lanterna de combustível. Mapas tremem ao vento fraco, papéis amarelados se acumulam, aparecem listas, ordens de retirada, relatórios de moral. E então, aparece o mais importante, um relatório marcado como Nicht verlieren, não perder, assinado horas antes da emboscada. Carvalho e Menezes se aproximam. O tradutor da FEB, um brasileiro fluente em alemão, lê em voz baixa: moral da tropa, crítica, exaustão física severa, escassez de munição pesada, temor crescente de emboscadas aliadas. E então vem a frase que congela todos na barraca de comando. As forças brasileiras parecem multiplicar-se durante a noite. Evitar confronto direto. Silêncio. Mariane, que sempre quebrava a tensão com humor, dessa vez não diz nada. Menezes olha fixo para o mapa. Tinassi eles já tinham perdido antes de entrar no vale. Carvalho cruza os braços. E a gente só ajudou eles a perceber. Os brasileiros folheiam mais relatórios. Os brasileiros dominam o terreno noturno. Movimento silencioso incomum. Sinais falsos detectados. Possível presença de força superior. Risco extremo de emboscada. Aragão comenta quase num sussurro. Eles estavam apavorados com a gente. Menezes dá um leve sorriso cansado. A melhor arma deles virou o medo. A nossa, a dúvida, porque a verdade é cruel. A FEB não surpreendeu um batalhão alemão. A FEB surpreendeu a mente de um batalhão alemão. E na guerra, quando a mente se dobra, o corpo segue. Enquanto os documentos são analisados, o comandante alemão rendido, o homem grisalho exausto que havia erguido as mãos primeiro, é levado até a barraca. Ele está pálido. Sua roupa ainda cheira a pólvora e lama. Ele olha para Carvalho por alguns segundos. Grandes, pesados, silenciosos. E finalmente fala: Vocês estavam em toda parte. Carvalho não responde. Apenas observa. O alemão continua. Nós víamos sombras onde não havia. Ouvíamos passos onde não existiam. Sentíamos cerco onde não tinha ninguém. Ele respira fundo. Quantos eram vocês? 400? Carvalho poderia rir, poderia se gabar, poderia corrigir, mas ele apenas diz 40. O comandante alemão inclina a cabeça. Por alguns segundos, ele tenta processar. E então ele ri. Não um riso de deboche nem de ironia. Um riso de humilhação. Um riso de aceitação. Um riso amargo de quem percebe que a guerra dele terminou ali. 40. Repete baixinho, como quem lê a própria sentença final. Meu Deus. 40. A rendição daquele batalhão não foi um evento isolado. Ela criou ondas. Quando a notícia chegou às unidades alemãs remanescentes, o impacto foi imediato. Tropas recuaram mais rápido que o planejado. Postos avançados foram abandonados às pressas. Pelotões inteiros se renderam antes do confronto. Rumores de brasileiros invisíveis se espalharam pela linha gótica. Para a FEB, aquela operação provou algo que poucos sabiam, mas que os veteranos sempre repetiram. Não éramos os mais numerosos, não éramos os mais equipados, mas éramos os mais improváveis. E o improvável vence. 40 homens não derrotaram 300,
300 homens se renderam a 40, porque acreditaram que estavam diante de um exército. No fim, não foi força. Não foi fogo. Não foi brutalidade. Foi psicologia, silêncio e coragem. E assim nasceu uma das emboscadas mais impressionantes da história da FEB. Uma operação que provou que, às vezes, o som mais mortal da guerra é o som que você não ouve. Se essa história te surpreendeu, imagine as que ainda estão escondidas nos arquivos, nos relatos esquecidos e nas montanhas da Itália. Inscreva-se agora, ative o sino e volte para descobrir como um exército improvável mudou o rumo de batalhas que o mundo quase não contou. Porque a guerra não é feita apenas de tiros, mas de quem sabe transformar medo em vantagem.